Van Nistelrooy é o novo jogador do Málaga aos 35 anos e depois de terminar contrato com o Hamburgo, o jogador vai para o 11º classificado espanhol. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Acho que este aqui está mais ou menos na cabeça, mas eu devo já confessar uma coisa. Quando nós apontámos falar do Nistelrooy no Málaga, na minha cabeça o Nistelrooy tinha lá estado naquela época da Champions. Mas não, ele foi na anterior. Esteve na época em que eles se qualificaram para a Champions. E depois deu-o fora, não é? Exatamente. Deu fora da carreira mesmo. Porque ele acabou terminou a carreira. Olha, vamos aos números do Nistelrooy no Málaga. Ora, o Van Nistelrooy no Málaga fez 32 jogos e marcou 5 golos. Ou seja, para Van Nistelrooy é... Péssimo. Péssimo. Sendo que ele acaba a época como suplente. Sim, claramente. Sim. Ele faz mais jogos como suplente, acho que faz 14 a titular e 18 como suplente. Incrível. A última vez que ele foi titular na época... Foi tipo a meio da época, não é? Foi em janeiro contra o Barcelona. E ele estava num péssimo momento. Sim, já estava. Já era o Pellegrini aqui. Era. Pois era. E depois perdeu o lugar para o Rondon, aquele venezuelano. Exatamente. Exato. Portanto, contextualizando, o Van Nistelrooy tinha estado... Van Nistelrooy, toda a gente se lembra de Real Madrid e Manchester United. Tinha estado nas 2 épocas anteriores no Hamburgo a jogar Champions. Não chegou a jogar a Champions. Não jogou o Hamburgo Champions? Esteve na Champions em 6-7. Depois... ele ainda não estava. Não. Na altura do Van der Vaart e assim. A partir daí o Hamburgo, nessa altura, ainda era um bom clube. Tem a ideia que eles até costumavam estar na Liga Europa. Liga Europa, pois. Aí acho que sim, acho que ele fez lá uns jogos. Mas as coisas não correram bem no Hamburgo. Não tem assim uma média tão má quanto não. isso, mas eu não estou a dizer em termos de rendimento. O que é que não correu bem? Eu não sei se tu te lembras disto. Provavelmente não te lembras disto. Tu lembras-te. Portanto, ele foi para o Málaga em 2011, 2012. Foi a última época da carreira dele. Ele tinha estado duas épocas no Hamburgo, depois de 3 épocas no Real Madrid. Sim. Quando, a meio da época, antes dele ir para o Málaga, portanto, na segunda temporada no Hamburgo, 10-11, o Real Madrid tem um problema na frente de ataque, quando o Higuaín se lesiona com gravidade. E a primeira opção do Real Madrid era ir buscar o Van Nistelrooy para acabar aquela época. Só que não deu, foi quando foi para lá o Adebayor. Lembras-te disso? Já me estou a lembrar, já era com o Mourinho. Eu adoro ensinar-te estas coisas. Já não me lembrava disso. Eu adoro porque tu és um sábio do futebol e da memória. Eu tenho mais memória da década de 90 do que propriamente. Do que desta altura. Não, eu por acaso dei conta disto há pouco, quando estava a preparar o episódio. Já não me lembrava disso. É verdade. E então ele não vai... O Hamburgo não o deixa sair. Exato. Acho que o Real Madrid dava 2 milhões de euros e o Hamburgo o rejeitou. E então o Nistelrooy ficou lixado com F. E, portanto... a carreira dele tem vários. Tem vários. Lixado com F. É isso. E já vamos falar sobre outro. Mas ele fica lixado com F e então sai em 2011, no verão, para... fica livre e não opta por não renovar. E depois abraça a opção do Málaga. Mas realmente é estranho. Mas podemos falar um pouco desse Málaga, não é? Desse Málaga, fala. Porque esse Málaga, o Málaga sempre foi um clube modesto, não é? Até essa altura só tinha... Segunda metade da classificação. Sim. Até essa altura só tinha uma presença nas competições europeias, em 2-3, que até foi eliminado pelo Boa Vista nos quartos de final da Taça Oeste. Pois foi. Não tinha ainda o Litos e o Edgar. Mas nessa altura o Málaga tinha um projeto muito ambicioso e pode-se ver pelas contratações dessa temporada, em que foi para além do Van Nistelrooy, eles contrataram o Isco, que na altura ainda era um jovem a aparecer, e a transferência dele foi um bocadinho... Sim. Que depois explode na época a seguir na Champions, não é? Já em 11-12 esteve bem, mas claramente 12-13 foi a grande época dele. Contratam também o Cazorla ao Villarreal, que já era campeão da Europa. É verdade. Pois, porque eles tinham um investidor. Exatamente. E o Tulalan. O Tulalan e o Joaquim. E o Júlio Batista. O Júlio Batista já lá estava. Já lá estava, ok. O Júlio Batista já lá estava. Enzo Maresca, que veio da Juventus, acho eu. Não é? Ou do Sevilha. Eles têm muitos anos no Sevilha.
Mas também não foi contratado nessa temporada. Eles já tinham ali... Já tinham alguns... E acho que o Demichelis é que também é contratado nessa. Demichelis, exatamente. Ou seja, para um clube modesto como o Málaga, foram aqui grandes contratações e o que é certo é que rendeu, porque eles ficaram em 4º lugar, a melhor classificação de sempre, e conseguiram a qualificação para a Champions, onde chegaram aos quartos de final, eliminaram o Porto. O Kameni foi para lá a meio da época. Porque eles também tinham o Cavalheiro. O Willy Cavalheiro. Não era uma equipa nada má, vou-te dizer. Não, nada má. Portanto, ficaram em 4º com lógica. Sim. Depois foram à Champions. Quando eles vão à Champions ainda vão buscar mais jogadores. O Saviola, na altura. Exatamente, o Santa Cruz. O Roque Santa Cruz. Pois, eu na minha cabeça construí que o Nistelrooy estava nessa equipa, mas não estava. O Saviola e o Santa Cruz vão substituir precisamente o Van Nistelrooy, que entretanto acabou a carreira. Sim. E o Rondon continua, não? Eu tenho a ideia que sim, se bem que eu não me lembro na eliminatória contra o Portugal a jogar. Não, ele vai para o Rubim Kazan. Estava aqui a ver. Lá está, já sabem que este podcast é para ouvir sempre com o 00 aberto, porque isto é claramente uma viagem a outros tempos. Nessa altura também ainda era o Pellegrini o treinador, que já tinha estado muito pouco tempo com o Van Nistelrooy no Real Madrid, no início da época 9-10. Sim, que o Van Nistelrooy faz ali uns joguinhos e depois vai para o Hamburgo. Isso. Ou seja, reencontra e Pellegrini fez um trabalho espetacular, o resto como ele tem feito, principalmente em clubes não tão grandes, não é? Ele falhou no Real Madrid, sim. No City foi campeão, mas não fica na história, mas para clubes assim de o engraçado é que gama média... Ele já tinha quase 60 anos nesta altura, o Pellegrini, já é bem velho. Mas é aqui que ele se evidencia muito, não é? É daqui que ele vai para o City, substituir o Mancini. Exatamente. Ele já tinha feito um bom trabalho no Villarreal também. O diretor desportivo era o Hierro. Não sabia disto. Isso também não naquela altura. E o presidente era o Sheikh Al-Thani. Mas também isto durou pouco tempo, não é? O Málaga na época seguinte, em 12-13, chega aos quartos de final da Champions, mas já não fica tão bem no campeonato. Que é eliminado pelo Dortmund, não é? Portanto, elimina o Porto e estão muito próximos de eliminar. Muito próximos, exato. O Eliseu até marcou um gol em Dortmund. O Eliseu faz o 2-1 já na reta final do jogo, mas o Dortmund marca 2 golos. 2 golos nos descontos, não é? Um é o Hummels. E o outro, acho que não é o mas eu lembro que o Filipe Santana, um central brasileiro. Exato, Filipe Santana, é isso. Assim um golo... Eu sabia que tinha sido um central. Parece que a bola está ali, vai que não vai. E até foi um bocado polémico, tenho essa ideia desse golo. Sim. Que ele parece que está aí fora do jogo. Mas a partir daí o sonho do Málaga começou a ruir. O investimento começou a ser menor, ou seja, quando se pensava, bem, eles já chegaram aos quartos de final da Champions... Agora estão lançados para... Sim. Não, foi exatamente o contrário. A equipa começou paulatinamente a cair e atualmente até está na segunda divisão. Está afundada. Há muitos casos destes, de grandes investimentos. O mais recente parece-me que, embora seja um caso mais longínquo em termos de timing, é o do Valência, que agora está em risco de descer, como sabes. Mas o Valência é um caso bem diferente do Málaga, porque o Valência é um clube histórico, não é? E que também exatamente. E que também tem muita formação... E também é mais fácil, mesmo um Valência em crise, consegue chamar bons nomes para o clube, ou seja, consegue sempre ali bons reforços. O Málaga não é? Sim. Ora bem, estamos a dispersar, mas vamos voltar aqui ao Ruud Van Nistelrooy lixado com F. Porquê? Porque há outro aspecto muito importante desta época do Nistelrooy no Málaga. O Nistelrooy era um jogador de seleção. Até ao Europeu de 2008 era o titular, sendo que o Van Persie era o homem que estava ali na calha, e depois entra o Van Marwijk e deixa de contar com o Nistelrooy a partir de 2008. Pois, mas eu lembro-me que ele, mesmo com o Van Basten no Mundial 2006, tem ali um problema. Ele começa o Mundial 2006 a titular e perde a titularidade. Que ele contra Portugal já nem é ele o titular. Sim, na batalha de Nuremberg. No Euro 2008, sim, ele foi titularíssimo. Sim. E acho que marca 2 golos. Mas depois acaba. Sim, ele nem é vice-campeão no mundo. É isso. A Holanda chega à final do Mundial 2010 e ele não está lá. Mas o engraçado é que Nistelrooy depois volta a ser chamado para a seleção. E nesta altura... de Málaga, ele é chamado à seleção. Já com o Van Gaal? Não, com o Van Marwijk. Ainda com o Van Marwijk? Ele ainda vai fazer o Euro 2012. E ele chega a participar na fase final? Não. Só a qualificação. O Van Marwijk é que faz ainda essa fase. E ele chama-o
durante vários jogos. Portanto, ele tem ali um interregno de 2 anos, parece-me. Deixa-me aqui abrir, que é para eu não estar a falar nada de errado. Vê lá. Portanto, ele, 2008, acaba o europeu, em que eles são eliminados nos final pela Rússia. Com a Rússia, aquele do Arshavin. Estava aqui a ver só. Pronto, aqui era o Van Basten, né? Eles nem sempre casaram muito bem, mas aqui neste europeu eles estavam. E depois, ele só volta após o Mundial de 2010. Com o Van Marwijk. Com o Van Marwijk. Com quem havia ali Eles chispavam, eles crispavam ali um bocadinho. Mas ele volta a chamá-lo, embora sempre como suplente do Van Persie. O Van Persie é que era o titular. E ele faz ainda 5 jogos na qualificação para o Euro 2012. A última vez que ele é chamado é em 2011, portanto na altura do Hamburgo, antes de ir para o Málaga. Ele no Málaga já não é chamado. Ainda assim, ele dá entrevistas onde diz que sempre acalentou a esperança de ainda ir ao Euro 2012. E basicamente, aquela segunda metade no Málaga, em que ele é só suplente, juntamente com o facto de ele não estar nos pré-convocados para a seleção para o Euro 2012, é que fizeram com que ele tomasse logo a decisão, ok, eu termino a carreira. E, portanto, o Van Nistelrooy terminou a carreira com 35 anos no Málaga. Mas o Van Nistelrooy também teve uma carreira marcada por lesões, e lesões bem graves, principalmente na fase inicial. Aliás, ele... No PSV, não é? Sim, ainda. Ele antes de ir para o Manchester United, ele vai para lá em 2001, e já antes o United já o tinha contratado, já tinha tudo acertado com ele. E com ele com o PSV. Muito grave, não é? E ele inicialmente nem foi uma lesão. Inicialmente o United, nos exames médicos, é que despistou um problema no joelho, se não me engano, e o negócio foi abortado, e realmente ele aí, a partir daí, é que ele teve a tal lesão grave. Ou seja, Foi. Isso é giro. E depois ele lesionou-se, mas mesmo assim o United foi na mesma buscá-lo. E ele, no United, principalmente nas primeiras épocas, era um goleador inacreditável. Eu adorava. Eu era muito fã do United, com o Cristiano Ronaldo também. E dizem que ele e o Ronaldo não casavam nada bem. Sim. Que uma das razões dele ter saído tem que ver com... Não é a única, porque pelo visto ele não se estava bem também com outros, não era só com o Ronaldo. Com quem era mais? Ferdinand? Fala-se do Gary Neville, pois. outro qualquer, e depois isso leva a que ele se tenha chateado com o Ferguson, aliás. Na última época dele no United, ele já acaba a época como suplente, e falava-se na altura que havia desentendimentos bem fortes entre o Ferguson e o Van Nistelrooy. Aliás, o Ferguson também já também teve um historial de alguns conflitos com grandes craques, mas o Van Nistelrooy sai do Manchester United claramente chateado e incompatibilizado, quer com o treinador, quer com colegas de equipe. Mas lá ele era incrível. Estava aqui a ver os números do Van Persie. Eu estava a ver e eles casaram mais do que o que eu achava. Eu achava que ou jogava um ou jogava o outro, mas eles, por exemplo, no Mundial de 2006 jogaram juntos naquela fase de grupos. Mas eu tenho a ideia que na altura o Van Persie não jogava mesmo a ponta lança. Pois, é isso. Acho que eles jogavam o segundo avançado, um bocadinho mais descaído para uma das alas. Mas esta equipa era uma equipa. É o melhor. Era um meio campo para a frente incrível. Sim. A questão era a defesa, não é? Hoyer, Eitinga, Bolarus, Kromkamp. E o Kromkamp, já não ouvia falar neste homem há muito tempo. Mas ainda tinham aí o Cocu e o Van Bommel, Schneider, Robben, Van Ivan, banco com Dirk Kuyt, com Ryan Babel, com Venagorov Esselink, Van der Vaart, o Landsat. Enfim. Eu adoro ver isto. E no fundo, e ainda voltando aqui ao Van Nistelrooy no Málaga, é o regresso dele à Espanha. Ele também já tinha estado no Real Madrid, onde foi bicampeão. Certo. Bicampeão, depois com o... Primeiro com o Capello, depois com o Schuster. Exato. E não era uma fase muito boa do Real Madrid, porque o Real Madrid já não ganhava o campeonato desde 2003. Foi no pós-Galácticos. Exatamente. No pós-Galácticos. E ainda por cima... Tinha um Barcelona que tinha acabado de ser bicampeão espanhol e campeão da Europa. Ou seja, havia muita pressão para aquele Real Madrid, e o Van Nistelrooy acabou por ser decisivo
Sim, no fundo foi um interregno entre dois grandes Barcelonas. Foi o Barcelona de 2005, sim, 2006, do Rijkaard, e depois o Barcelona hegemónico do Guardiola. Sim. E eu lembro que o Van Nistelrooy marcou golos decisivos no título do Real Madrid. Eu tenho a ideia que esse campeonato foi dos campeonatos mais disputados sempre na Liga Espanhola e mais emocionantes, 6-7. E que o Van Nistelrooy marca gol, não na última jornada. Aí, o Valência não estava lá a lutar. Ou estou enganado? A luta foi entre o Real e o Barcelona. O Barcelona liderou durante quase todo o campeonato e até chegou a ter uma vantagem considerável, mas depois caiu ali um bocado e na reta final, lembro que foi na penúltima jornada, o Barça empata 2-2 com o Espanhol de Barcelona e o Real Madrid acaba por, acho que ganha em Saragossa, se não me engano, e passa para a frente, e acho que é o Van Nistelrooy até que marca o golo decisivo. E depois na última jornada ganham ao Mallorca, ele é perfeitamente esse jogo, que foi o José António Reis a decidir o jogo. Olha que não é bem assim, não é bem assim. O Real empata em Saragossa também? O Real empata em Saragossa também. Esteve feio a perder, aliás, não é? O Real empatou no Saragossa e a seguir o Barcelona. Não sei se isto foi à mesma hora ou não. Eu tenho quase certeza que foi à mesma hora. Pronto, ok. Eu acho que o Barça estava a ganhar e o Real a perder. Sim. E de repente houve ali 2 golos. Do Nistelrooy. E de repente, com esses golos, quer do Espanhol, quer do Real Madrid, o campeonato virou. Mas mesmo assim, na última jornada, o Real teve montes de tempo a perder em casa com o Mallorca e aí não era campeão. O Mallorca. Mas depois o Já não era treinado pelo Jaime Pacheco nessa altura. Não. Não, mas o Real Madrid chega a primeiro na jornada 34, quando ganha, curiosamente, ao Espanhol e o Barcelona empata com o Betis. Muito engraçado. E eles acabam com os mesmos pontos. Com os mesmos pontos. Eu lembro que no Camp Nou fica 3-3 o jogo entre eles, que é o primeiro hat-trick da carreira do Messi. Foi nessa época. Gostas pouco do Messi. Olha, está contado, Van Nistelrooy? Está contado. Pessoal, esperamos que tenham gostado de mais um episódio. Não se esqueçam, sigam-nos no Twitter, interajam connosco no Twitter também, porque nós gostamos de ouvir os vossos feedbacks. Temos tido muito bom feedback. Deem-nos a vossa avaliação, o que entenderem, obviamente, e subscrevam-nos também se gostarem deste tipo de conteúdo. Esperamos não vos enganar com os títulos, mas nós queremos mesmo que vocês entrem nesta viagem pelo 00 connosco. Sendo que hoje este episódio foi um bocadinho diferente, porque é já um jogador no final da carreira. No fim da carreira, por sim. norma não é esse o conceito que nós procuramos, mas enfim, Van Nistelrooy mereceu esta distinção. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, um abraço. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid.